Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado a Associação ADEB, Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Para falar sobre a associação, trouxemos como convidado o Dr. Sérgio Paixão. É psicólogo clínico da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares e veio nos dar a conhecer sobre a associação e sobre a doença. Muito boa tarde, Dr. Sérgio Paixão. Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite que nos foi feito. É um prazer estarmos aqui para podermos divulgar a associação e este tipo de problemáticas à sociedade, que é muito importante. Então, vamos começar pela associação. Ou seja, a associação presta serviços a pessoas que tenham o diagnóstico unipolar e bipolar e aos seus familiares. Nós temos a associação existe desde 91, para o ano vamos fazer 25 anos. E pronto, e os nossos objetivos são a reabilitação psicossocial destas pessoas que têm este diagnóstico, é também a divulgação da saúde mental na sociedade. Fazemos isso através de vários colóquios, de várias sessões psicopedagógicas, intervenções na comunicação social, como estamos aqui a fazer, e também temos o objetivo de apoiar as famílias, porque percebemos e cada vez sabemos que é muito importante dar apoio às famílias no sentido de as informar, de as preparar para também ajudá-las a lidar com este tipo de problemáticas. A associação tem âmbito nacional, ou seja, nós temos aqui a sede em Lisboa, ali junto de Alcântara, na Quinta do Cabrinha, Avenida de Ceuta. Depois também temos uma delegação em Coimbra e temos também uma delegação no Porto. Como é que é feito o contato com a associação? É os parentes que encaminham para lá, o médico encaminha, ou pode ser a pessoa mesmo ir lá, tem um tipo de rastreio? Qual que é o atendimento específico lá feito? Médico, psicólogos? Ou seja, a pessoa chega muitas vezes à associação porque acaba por tomar conhecimento da mesma através da internet, ou porque alguém fala e o primeiro contacto normalmente é por telefone, para perceber como é que a associação funciona. Também acontece muitos médicos de família, psiquiatras, a encaminharem para lá as pessoas para que possam ter um acompanhamento complementar ao que têm a nível da medicina. Lá a equipa são psicólogos clínicos. Depois também temos assistente social, mas pronto, é psicólogos clínicos. E relacionado ainda à associação, a pessoa que vai à associação tem que, como é que é? Tem que ser associado, tem que pagar alguma taxa, é gratuito, como é que funciona? Ou seja, existe um primeiro atendimento que é uma avaliação primária clínica do estado da pessoa, de modo a que se possa fazer um plano terapêutico, e esse primeiro atendimento, realizado por um dos nossos psicólogos clínicos, tem um valor de 15 euros. Depois, para que a pessoa seja acompanhada, há necessidade de se tornar associada. Para tal, há uma cota a pagar, e em relação depois aos restantes atendimentos, eles variam entre 2 euros e 20 euros consoante os rendimentos da pessoa, ou seja, é feita uma avaliação aos rendimentos de cada um. E pronto, e varia entre esses valores. Mas são valores simbólicos mesmo, não é? Sim, são valores simbólicos, ou seja, nós somos uma IPSS com fins de saúde, que tentamos, lá está, dar apoio, independentemente muitas vezes das grandes dificuldades que estas pessoas atravessam. Quais são os sintomas que os familiares devem estar atentos para reconhecer a doença, tanto na depressão quanto na bipolaridade? É uma coisa diferente da outra, peço desculpa. Ou seja, a bipolar integra dois estados, o estado depressivo
o estado de euforia, mania, não é? Há pessoas que só têm depressão. Ok. Talvez para responder à sua questão de como é que os familiares podem identificar, eu vou falar um pouco daquilo que é bipolar, de como é que ela se manifesta. E desde logo gostaria de dizer que a bipolar, pronto, muitas vezes já há um certo estigma. Bipolar nem sempre é compreendida e pronto, associa-se às vezes erradamente a um problema de caráter da pessoa, ou seja, quando na realidade trata-se de uma condição médica, ou seja, há aqui uma componente biológica que desencadeia esta doença, que depois se manifesta no comportamento da pessoa. Ou seja, a pessoa tem determinado tipo de comportamentos nas fases de depressão e nas fases de mania, não porque a pessoa é assim, não é? Mas porque tem uma doença que tem uma carga genética, não é? Ou seja, tem essa doença quem tem predisposição genética para a ter, que depois pode se manifestar e acaba por ter esses tipos de comportamentos. Na depressão, o que é que acontece? Normalmente há uma apatia para a vida, ou seja, a depressão torna incapacitante, ou seja, torna incapacitante a vida da pessoa nos vários papéis que ela desempenha na sua vida, quer em termos profissionais, familiares, sociais, de várias ordem. Existe também um pensamento negativo, generalizado, pessimista, ou seja, a pessoa deixa de acreditar em si, não é? A sua autoestima baixa imenso, a pessoa olhando para o seu passado faz uma desvalorização significativa daquilo que é, daquilo que fez, não é? Não valoriza as suas conquistas, acha que não tem capacidade para enfrentar os desafios que a vida lhe dá e projeta tudo isso no futuro, ou seja, de certa forma dá-lhe um pouco ali a sensação de que nada vai ser possível e de que ela nada vai ser capaz. E isto é muito problemático para a pessoa, este tipo de sensação provocado pela doença. Porquê? Porque muitas vezes é daqui que surgem, associados também um grande sentimento de culpa, culpa pelo aquilo que corre mal, culpa pelo aquilo que corre mal à pessoa e muitas vezes culpa pelo aquilo que corre mal aos outros. À família, ao trabalho, àquilo que a pessoa está envolvida. Mas, como eu dizia, muitas vezes é daqui que surge a ideação suicida, ou seja, que é muito grave. Começa a pensar em suicídio. Começa a pensar em suicídio, ou seja, se não houver uma intervenção médica atempada, muitas vezes isso pode acontecer a tentativa e às vezes verifica-se mesmo o ato. Ou seja, Mas, assim, é uma doença grave. Isto falando em termos de depressão. Objetivamente, qual que pode ser um dos indícios ou dois indícios que leva a família já a ficar atenta? Se a pessoa se começa a isolar, ou seja, se a pessoa começa a adiar demasiado tarefas que tem para fazer, não é? Problemas que tem para resolver, ou seja, se a pessoa deixa, por exemplo, de atender o telefone, se a pessoa evita o contacto com os outros, se a pessoa anda mais triste, talvez aqui possa ajudar a tentar perceber o que é que se está a passar, porque muitas vezes isto também pode ser passageiro, ou seja, pode ter a ver com um determinado acontecimento, não é? Que esteja a preocupar a pessoa e pode ajudar a tentar perceber. Ou seja, nós por vezes andamos mais preocupados, não temos disponibilidade para os outros, ou temos menos disponibilidade para os outros, temos menos disponibilidade para aquilo que devemos fazer no dia-a-dia. Mas isso pode ter a ver com um determinado acontecimento, com um determinado problema que nos surgiu e não estamos a ter capacidade para resolver naquela altura. Mas aqui, na depressão, aquilo que acontece é que não há um fator que justifique este comportamento. Não é? E isto tende a agravar-se e pronto, e estar atento a isso e tentar perceber o que é que se está a passar e se isso for se isso for agravante é procurar ajuda médica, não é? E na bipolaridade, qual que é a identificação? Depois a bipolar tem esta fase de depressão, não é? Que a primeira fase é a depressão, depois pode não ser, ou seja, varia também. Há doentes que começam com a fase depressiva, depois vem a fase de euforia, há outros que é o contrário, começa a fase de mania, depois vem a fase de depressão.
Mas na fase de mania é o contrário, ou seja, a pessoa tem imensa energia, Quer fazer tudo e mais alguma quer coisa? fazer tudo e mais alguma coisa, depois acaba por não ter tempo para fazer, acaba por ter uma grande dificuldade de concentração. Porquê? Porque tem muitas ideias, tem muitos projetos, tem também aqui a sensação de que tudo é possível, que ela é capaz de tudo, e mais, ou seja, há uma diminuição significativa da necessidade de dormir. Isso também leva depois ao desgaste. Pode haver também aqui, ou seja, uma tendência para se relacionar mais, para estar mais desinibido em termos sociais, para fazer mais gastos, não é? Ou seja, como tem muitas ideias, muitos projetos, acha que tudo é possível ou seja, e acha que nada vai ser um problema, não é? E o doutor teve a me dizer também que tem uma tendência a drogas, pode ter, não é? E álcool, essas coisas assim. A bipolar, ou seja, a bipolar tem aqui uma probabilidade significativa de haver comportamentos de adição. E esses comportamentos de adição podem ser variados. Um deles tem a ver com a adição ao álcool, a adição a outro tipo de substâncias, que muitas vezes pode significar também a pessoa procurar aí um autotratamento, não é? Muitas vezes, olhando para trás, por exemplo, hoje em dia fala-se mais da bipolar e surgem mais diagnósticos, e a questão é, mas será que está a haver mais pessoas com bipolar? Talvez, ou então o que é certo é que está a ser feito mais diagnósticos. Isso pode ter muito a ver com o facto de no passado esses diagnósticos não estarem a ser feitos, não é? E provavelmente no passado havia muitas pessoas que, sofrendo desta patologia ou da depressão, procuravam um autotratamento no álcool ou noutro tipo o que hoje em dia também ainda acontece, não é? Mas já menos. E então, para finalizarmos isso piora o prognóstico, obviamente. Para finalizarmos aqui a entrevista, que estamos já em cima da hora, eu gostaria de saber, então, como tem sido os resultados de vocês na reabilitação e reinserção dos doentes e qual que é, assim, qual que é o principal posicionamento do doente para manter equilibrado a doença ou para fazer uma autocura ou para procurar o que é que ele precisa ter em si que vai lhe dar forças para lidar com a situação. Nós na associação temos vários, ou seja, temos vários serviços. Temos o apoio individual, onde acompanhamos a pessoa e tentamos dar a conhecer aquilo que é a doença, procuramos que a pessoa tenha um melhor conhecimento de si e da própria doença, de modo a identificar como a doença se manifesta nela e, de certa forma, dar-lhe mais ferramentas para que ela possa procurar por si também a estabilidade. Temos esse apoio individual, depois também temos os grupos, que são muito importantes, nomeadamente os grupos de autoajuda, onde a pessoa encontra ali um ambiente em que pode facilmente partilhar as suas questões. Porquê? Porque ali nos grupos de autoajuda, quem está nos grupos são pessoas com o mesmo diagnóstico. Ou seja, e às vezes é difícil, as pessoas muitas vezes dizem que se sentem, que não são compreendidas naquilo que fazem, porque... E ali não, ou seja, ali sentem que isso não é assim, e depois também têm a possibilidade de perceber porque há ali pessoas que têm o diagnóstico há mais tempo e que estão estabilizadas. Isto pode ser uma referência para quem inicia, ou seja, para quem a doença está a manifestar há pouco tempo e está um pouco desorientada nesse aspecto. Se bem que é importante referir, esta doença não tem cura, ou seja, como muitas outras, esta doença não tem cura, tem um tratamento que permite estabilidade. Doutor Sérgio, estamos aqui então no final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer então aqui a sua... Eu é que agradeço. Sei que teria muito mais informação para passar, mas nosso tempo está limitado. Mas qual que é o telefone ou e-mail para contato de algum familiar ou alguém que queira conhecer ou ligar para a DEB? O nosso contacto telefónico, o nosso horário é de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. E o contacto telefónico é o 21 854 07 40. Depois também temos o telemóvel 96
898-2150. Em todo o caso, na página da internet estão lá os nossos contactos, quer de Lisboa, Coimbra e Porto, e a página é adeb.pt. Ok, muito obrigada Muito e boa obrigado. tarde. Boa tarde. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.